Fala coders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas. Esse vídeo aqui é pra gente conversar um pouco, eu passar um pouco do meu ponto de vista sobre as inteligências artificiais que estão evoluindo cada vez mais e mais com o passar do tempo. Bom, vamos lá, né? Já vamos direto aí pra gente entender, né, como que surgiu, né, a IA e como que está sendo agora, né? Bom, IA já existe há muito tempo, né? Só que ela começou a ter mais força a partir de quando o ChatGPT foi lançado, né? Há uns 2 anos e pouco atrás. Eu lembro que na época eu já estava com uns 3 anos de experiência em Flutter. E quando lançou, eu falei, meu, isso aqui vai revolucionar o mercado. Eu estava num coffee break, né? Aqui na Austrália, com dois amigos que eu trabalho, né, junto, que trabalhava junto na empresa, né? E conversando sobre isso, eu falei pra eles, meu, eu não dou 10 anos para as inteligências artificiais substituírem os humanos. Quando eu vi aquilo, né, o primeiro ChatGPT, a primeira versão. E aí eles deram risada na minha cara e eu acho que isso vai acontecer ainda antes de 10 anos, tá? Com certeza, assim, não substituir totalmente, né, os humanos, mas vai reduzir muito e muito mesmo o número de desenvolvedores que estarão realmente colocando assim a mão no código, né, mão na massa, tá? De lá para cá, muitas versões novas, né, aconteceram, né, tiveram muitas atualizações do ChatGPT, tiveram outros modelos, né, outras LLMs que foram lançadas, por exemplo, do Gemini, né, o Gemini Pro 2.5, teve na Anthropic o Cloud 4.0, o Cloud 3.5, 3.7, agora a gente está no 4.0, né, agora que a gente está em junho de 2025. E, como eu disse, né, no começo do vídeo, eu vou passar a minha visão, né, o que eu tenho passado aqui na Austrália nesses 5 anos de desenvolvimento mobile, né? 5 anos de desenvolvimento, na verdade 6 anos já de desenvolvimento mobile, sendo 5 apenas de Flutter. E nesses 2 anos usando inteligência artificial no meu dia a dia, tá? Não somente no código, mas também no meu dia a dia. Bom, então vamos lá. Como eu falei, né? As LLMs, né, as inteligências artificiais, os modelos, né, eles estão evoluindo muito rápido. E se você for pegar, né, por exemplo, há 2 anos atrás, ou talvez 1 ano atrás, né, eu não lembro exatamente quando que lançou o Sora, né, com aquele modelo para vídeos, né, do ChatGPT, mas eu lembro que os primeiros modelos de geração de vídeo com IA, se comparado com o de hoje, eles são absurdamente diferentes, assim, a evolução foi realmente exponencial, né, e essas atualizações, elas estão cada vez indo mais rápido. E qual que é o problema? O problema é que é difícil a gente acompanhar, né? Porque são muitas inteligências artificiais sendo lançadas e a gente acaba ficando perdido. E tem muita gente que não quer se render, né? Entre aspas, a IA. E quer somente ficar focando no código, né? Fazer o código tudo manualmente, né? Tudo realmente escrito assim no teclado, tá? Não usa nenhum tipo de IA, nenhum copilot da vida, tá? E eu acho que eu tenho uma má notícia, né, para essas pessoas, ao meu ver, né, pelo que eu estou vendo, que é que, infelizmente, a gente tem que se adaptar, né, a essas evoluções e usar cada vez mais a IA nos nossos códigos, né? Porque senão a gente vai ficar para trás. Existem muitas empresas que estão usando, aqui na Austrália tem muitas empresas já estão querendo, né, forçando os devs a usarem as IAs no trabalho, e quem não usar, quem não tiver a performance, né, que você teria usando a IA, tá fora, né. A empresa que eu tô ainda não força, mas eles já apresentaram, já fizeram um workshop lá, eu até fiz a apresentação do cursor lá para eles, mas eles ainda não estão pondo como regra, né, que você use a IA, né, no seu dia a dia. Eles só estão apenas recomendando, né, o uso de IA. Só que a tendência, né, é realmente usar, né, cada vez mais nas empresas, porque isso realmente agiliza a entrega, né, o seu trabalho e a entrega aí do seu projeto, das suas features, fix bugs e etc. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo é que a gente deve sim
usar, né, as IAs, só que isso depende também do seu nível, né? O modo de uso das IAs, elas dependem do seu nível, né? De qual que é o seu nível, se você é junior, se você é mid, se você é senior, tá? E aí vai depender, tá? Para junior, né, o que eu recomendo? Para quem é junior ou menos, né, ou estagiário, né, eu recomendo que você pode sim usar a IA, só que se você for ver o cursor, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, você tem a parte, né, do chatbot, do agente. Quando você pede alguma coisa, alguma task para resolver algum bug ou criar uma feature, quando você dá um enter, né, para você enviar, e ele começa a escrever um monte de todo o raciocínio, né, dele para ele resolver aquele bug ou criar aquela feature. Então, para o júnior, o que eu recomendo? Que você leia, né, linha por linha, e entenda o que ela está fazendo, né? Porque a IA acaba sendo um professor particular seu, né? Então, o que você quiser pedir para ela fazer, ela vai fazer para você, né? Pode ser que ela não faça do jeito que você realmente pediu, né? Por isso que o prompt, ele tem que ser algo bem elaborado, né? Bem feito, porque para que para que não tenha dúvidas, né? Para que a IA não tenha dúvidas e não alucine, né? Na resposta que você está esperando, tá? E então, para juniors e estagiários, eu recomendo que você leia, né? Linha por linha da resposta da IA, tá? E não fique somente na IA. Leia a documentação do Flutter, por exemplo, leia a documentação de packages e não fique somente, né, naquela IA, porque, como eu disse, a IA pode alucinar e pode, então, falar alguma bobeira ou escrever algum código errado, tá bom? Então, agora para mid, né, eu acho que já é uma parte, assim, que você pode meio que não ler tudo, né, mas ficar mais esperto no que ela tá fazendo, né? No que a IA tá te dando como resposta, né? E agora, já no senior, né? Que é o que eu faço, é fazer como se fosse é como se a IA tivesse feito um pull request e eu fosse revisar, né? Então, eu peço o que eu quero, e aí ela vai me dar toda a resposta, e aí eu reviso toda essa resposta dela, né? E aí eu vejo o que eu tô de acordo e o que eu não tô, né? Porque, como eu já sou um senior, né? Eu já sei, né, como que é o programa com Dart, Flutter. Obviamente, não sei tudo, né? Ainda tem muita coisa para aprender. Só que o que eu sei, eu vejo, reviso, aceito ou recuso, né? Alguma change que ela fez e que eu talvez não concorde, né? E assim eu vou fazendo até o final da feature ou do bug fix. E aí, então, eu faço o commit, né? Dependendo se eu estou numa branch, se eu tiver numa branch de uma feature, eu faço esse commit e aí faço o merge para dev, staging ou o que for, tá? Eu acho que é só isso, tá? O que eu tinha para falar. Realmente é um vídeo bem rápido, né? Só para vocês terem uma ideia da importância mesmo da IA, tá? Isso acelera muito, muito, muito mesmo o meu processo de código, não só no trabalho, como na minha vida mesmo, né? Na minha vida eu uso o ChatGPT para tudo, basicamente, e para trabalho, né? Para código mesmo, aí eu uso a LLM da Anthropic, o Claude 4.0, ou às vezes o Gemini Pro 2.5, né? Às vezes eu coloco como automático para o próprio cursor escolher qual LLM ele vai usar de acordo com o meu prompt, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos pro código. Só antes do código eu vou mostrar uma coisinha. Bora lá. Bom, se você for aqui então no cursor.directory / né, barra flutter-cursor-roles, você vai ver esse site aqui, tá? Esse site, ele tem regras que você pode adicionar para incluir nos seus prompts lá no cursor, tá? Se você não sabe o que é o cursor ele é um fork do Visual Studio Code. Então ele é o Visual Studio Code, só que com algumas coisas diferentes, né? Então aqui do lado esquerdo, em vez de ter aquele menu que ele tem aqui do lado esquerdo, né? Ele fez o menu aqui em cima, né? Você pode clicar aqui no drop down, ele vai mostrar tudo que tem lá no Visual Studio Code. E aí você também tem aqui a parte do chat, né? E aí esse chat você conversa com a gente, pedindo pra gente o que você quiser, né?
se você quiser algum bug que você quer arrumar, se você quer uma feature nova no seu app, ou né, o que você precisar aí no seu aplicativo. E aí, se você clicar aqui no drop-down do agente, você tem o Ask, né? Que se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre Flutter, sobre Dart, sobre o seu projeto, você pode perguntar aqui, né? Só clica em Ask, e aí você escreve o que você quer perguntar, tá bom? Esse background eu ainda não usei, não sei para que serve, mas é alguma coisa para ele trabalhar no background enquanto você trabalha em outra coisa, né? Esse aqui é manual, manually decide what gets added to the context. Então, você manualmente decide o que você quer adicionar, tá? Sem nenhuma ferramenta. E aí, aqui do lado direito, né, você tem as LLMs, né? Como eu disse, né, você pode selecionar como automático, né, auto, e aí se você tirar o automático, você pode escolher a LLM que você quiser, né? Eu trabalho mais com Claude 4, Sonnet, mas o Gemini 2.5 Pro também é muito bom, tá? Mas você pode deixar também no automático, beleza? Agora então, se a gente for aqui, né, ele tem essas rules, né? Essas rules, como eu disse, né, elas são regras que irão junto com o prompt que você mandar aqui nesse chat, tá? Então, se a gente for aqui em File, Preferences, Cursor Settings, configurações do cursor, né? Você tem aqui Rules, né? Aqui as regras. E aqui essas regras, elas são regras que vão ser adicionadas para todos os seus projetos do cursor, tá? Então, não importa qual projeto que você abrir, ele vai usar essas regras para todos os prompts que você enviar, tá? E aí você pode clicar aqui em Add Rule, tá? E aí você pode entrar aqui nesse site, cursor.director/flutter-cursor.rules, e aí você copiar todas essas regras aqui, tá? E aí você pode dar uma lida, né, no que são cada regra aqui, como que funciona e tudo, e pode tirar o que você não quiser, ou pode adicionar o que você quiser, tá? Aí você clica aqui, ó, no botão para copiar, dá um Ctrl V aqui, e aí você pode dar um done, né? E aí ele salva e começa, então, a usar essas regras aqui junto com seus prompts, tá bom? Legal. Agora, como que a gente faz para adicionar regras somente para o projeto, tá? Então eu tenho esse projeto de exemplo, tá? Que eu fiz para o último vídeo, né? Que é sobre as traduções, né? O INTL. E aí, aqui, se a gente for aqui no Cursor Rules, a gente tem o Project Rules, né? E aí, para isso, a gente tem que criar essa pasta .cursor, e aí, /rules, e aí, dentro dela, a gente adiciona as regras, né? Então, se a gente clicar aqui, tem o .cursor /rules, e aí ele cria esse arquivo aqui, ó, .mdc, né? E aí, dentro dele, adiciona as regras que você quiser, tá? Vamos fechar, tá aqui para você dar uma lida, tá? Então, tá falando aqui, each rule file is written in MDC, né? A lightweight format that supports metadata and content in a single file, né? Então, ele é um formato bem leve, né? Que suporta metadata e conteúdo num único arquivo. Rules supports the following types. E aí ele suporta esses tipos aqui, né? Aí tem um exemplo aqui, né? De regras, certo? Beleza. E é isso, tá? Tem esse nested rules que você pode dar uma olhada depois, tá? Então vamos, só como exemplo, né? Criar uma aqui. Vamos usar um new folder, .cursor, cursor. Isso, aí dentro do cursor, né? Tem um novo arquivo, rules, né? Rules, certo? Então, .cursor /rules. Aí aqui dentro, a gente pode criar um novo arquivo. Eu posso colocar aqui flutter, -rules.mdc. E aí, aqui eu dou um Ctrl V naquelas regras lá que eu copiei, tá? E aí, aqui, a gente pode colocar para ele sempre mandar, né? Então, se a gente colocar como always, this rule is attached to every chat and command plus key request. Então, sempre quando você mandar alguma coisa aqui, ele vai fazer de acordo com essas regras, né? E aí você pode colocar auto-attached, colocar automaticamente. Agent requested, né? Quando você fizer o request, ou manual, né? Para você colocar manualmente, tá bom? Mas é só para mostrar para vocês. Eu vou deletar aqui. E beleza. Bom, agora o que a gente vai fazer deixa eu deletar. Pronto. Agora o que a gente vai fazer é usar a IA aqui para adicionar uma nova feature, tá?
Bom, então para quem vê o vídeo anterior, a gente fez um aplicativo de tradução, né? Deixa eu só abrir ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir o simulador rapidinho. Aqui em main. Run without debugging. Tô sem o device. Cannot launch without an active device, tá? Deixa eu abrir aqui, não sei porque não tá aparecendo Enable Android for this project. Já tem o Android. Ele não tá mostrando. Deixa eu fechar aqui o cursor e abrir novamente. Foi alterado. Legal. Então, agora abriu. Deixa eu abrir esse Pixel 3a. Então temos aqui o simulador. E aí abrindo o simulador, eu já dou um Run Without Debugging. Pra gente já rodar. Bom, beleza. Abriu então aqui o celular, o simulador. Vamos dar um Run Without Debugging. Para ele já rodar e beleza. Bom, agora vamos lá. Vamos supor que eu estou trabalhando, né, nesse aplicativo em alguma empresa. E aí o Project Manager ele chega para mim e pede para eu criar uma nova feature. A feature vai ser a seguinte. Ele pede para que eu adicione, né, uma nova língua, tá? Se a gente for ver aqui, a gente tem inglês e português, né? Então vamos supor que ele peça para que eu adicione espanhol, tá? Nesse aplicativo. Então a gente tem o português, né? Se a gente for clicar aqui, a gente tem o português e o English, né? Inglês. E a gente pode fazer o switch aqui de uma língua para outra, tá? Agora vamos supor que a task, então, pra gente é criar uma nova língua que seja o espanhol, né? Essa é uma nova task que o Project Manager passou pra gente e a gente tem que fazer isso, tá? Se a gente for fazer manualmente, vai ser muito pesado, né? A gente vai ter que dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse arquivo, trocar a app_en para app_es, se eu não me engano, né, de espanhol. A gente vai ter que trocar aqui todas as traduções, Hello World para Olá Mundo, que eu não sei como que é em espanhol. Então, a gente vai ter que fazer muita coisa, né, vai demorar muito. Agora, se a gente for fazer aqui, ó, a gente pode pedir, né, pro agente fazer isso pra gente, bem mais rápido, né. E aí, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, então vamos criar esse prompt. Preciso criar mais uma tradução de INTL, né? Internationalization. Na verdade, de I10N, né? Da tradução aqui, das línguas. Preciso criar mais uma tradução de L10N. Essa tradução deve ser em espanhol. Já temos português e inglês. Adicione para mim a tradução do app inteiro em espanhol. Não esqueça de adicionar a língua, né? A língua espanhol no drop-down para poder fazer o switch entre English, português, né? Português e espanhol, né? Acho que é assim. Faltava só o tiozinho aqui no N, mas tudo bem. Bom, acho que com isso ele já tá um prompt legal para IA entender o que eu quero, né? E aí é uma task bem simples, tá? Então eu acho que não vai dar nenhum erro aqui, ela vai fazer rapidinho pra gente. Eu só vou mudar aqui, em vez de automático, eu vou colocar o Cloud 4.0 mesmo. E aí eu vou dar o run aqui para ele começar então a girar esse código pra gente, tá?
Mais uma vez, né, eu como senior, eu não vou ler tudo que ela está fazendo aqui, eu vou apenas ler as changes, né, o que é que ela tenha mudado aqui, tá? Mas se você for junior ou estagiário ou está começando, leia tudo, leia linha por linha aqui para você entender o que ela está falando e o que ela está fazendo, tá? Para que você possa, né, entender, né, e aí aprender realmente o Dart e o Flutter, porque senão você vai ficar muito bitolado e não vai aprender nada, né? Então, se alguém pedir alguma coisa, por exemplo, traduzir para uma outra língua, né? E, sei lá, dá algum problema na IA, ou a IA tá dando bug que você não consegue resolver de jeito nenhum, aí você não vai conseguir resolver, tá bom? Bom, legal. Então aqui ela criou já aquele arquivo que eu falei para vocês, né? O app_es, né? De Spanish, de espanhol. E aí ele começou a fazer aqui as mudanças, né? Ele pediu aqui, agora vou executar o comando para regenerar os arquivos de localização para incluir o espanhol, tá certo? Então vamos dar o run. Ele deu problema aqui no prompt de comando. Vamos ver como que ela vai resolver isso. Vou executar o comando novamente de forma correta no PowerShell. Vamos dar o run, beleza? Gen-L10N. E agora Flutter Pub Get. Agora vou executar para o app para verificar se tudo está funcionando corretamente. Eu já estou rodando o aplicativo aqui, então eu vou cancelar isso aqui. Vou clicar aqui em Stop. Tá? Vamos dar um Restart aqui. Hot Restart. Para reiniciar então o aplicativo, ele reiniciou. Agora clicando aqui temos português, inglês e espanhol. Tá? Então se a gente clicar em espanhol, temos Hola Mundo, idioma actual espanhol, selecionar idioma, usa el menú, falando aqui, hablando meu espanhol aqui bem aportuguesado, desplegable, não sei o que é, em la barra de la aplicación para cambiar idiomas. Então veja que ele fez aqui tudo bonitinho, né? Parece que está funcionando perfeito, né? Então a gente consegue voltar para português, usa o menu suspenso na barra do aplicativo para trocar idiomas. Em inglês, use the drop-down in the app bar to switch languages. Tá? Então tá funcionando bonitinho. Então veja que ele fez aqui em alguns segundos, enquanto demoraria talvez 30 minutos, alguns minutos a mais, né? Para fazer essa task inteira. Então veja como que a IA, ela realmente performa mais nossos tempos, né? E eu vejo que tem muita gente que não quer se render a IA porque eu sei que a pessoa gosta, né, de realmente pegar e fazer o código tudo na mão, bonitinho. E eu sei que é legal isso, é muito legal, mas infelizmente a gente tem que se adaptar a essas mudanças porque senão a gente vai ficar para trás, né? Eu vejo muitas empresas, como eu disse, né, anteriormente, que estão pedindo para que os devs usem as IAs, e quem não usar vai ficar para trás e vai ficar cada vez mais difícil de arrumar um emprego na área, tá? Então essa é a minha recomendação, que você use, né, com inteligência, né? Mais uma vez, quem está começando na área de dev, de Flutter, vai devagar, leia o que a IA está passando para você entender realmente o que está acontecendo, tá? E não só ir fazendo aí no Vibe Coding, porque realmente é péssimo. Se você fizer isso, você não vai aprender nada, tá? E aí você vai aprendendo e vai usando aí no seu dia a dia, tá bom? Então é isso, Coder, espero que tenham gostado. Se curtiram, deixa o like. Comenta aí se você tiver alguma dúvida pra gente conversar, né, sobre... eu queria saber o que vocês acham, né, sobre as IAs, né, no mercado. Se vocês têm algum receio, se vocês concordam comigo, se não concordam, bora conversar aí sobre isso, porque realmente eu quero entender mais sobre a opinião de vocês, tá bom? Se curtiu, compartilha aí também e se inscreve se não tiver inscrito. Fechou? Valeu, Coder, e até o próximo vídeo.